Bem, convidamos para compor a mesa o professor Antônio Freitas de Araújo Júnior, vice-presidente. E a professora Mara Biasi Ferrari Pinto, vice-presidente. Chamamos o vice-presidente da Academia, professor Antônio Freitas, para proceder à abertura da sessão solene e para dar as boas-vindas aos novos acadêmicos. Dou por aberta essa solenidade de honra e gostaria de convidar para vir à mesa, representando a Fundação Getúlio Vargas, o presidente da AEJA, o professor Bianor, que durante muito tempo dirigiu com proficiência, com esforço e com grande desempenho a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. O professor Bianor Cavalcante foi eleito presidente internacional da AEJA. E isso honra a todos nós, não só membros da academia, membros da Fundação Getúlio Vargas, e a todos os brasileiros, porque temos um brasileiro representando todos nós numa associação relevante internacional. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente da AEJA, professor Dr. Bianor Cavalcante. Boa noite a essa altura, né? A todos aí nesse horário de verão. O doutor Freitas está aqui me pegando de surpresa, mas a primeira coisa que eu devo dizer é a seguinte, né? Tudo que ele falou, daquilo que eu possa ter feito na EBAP, que foram 18 anos, em alguns desses anos foi com a colaboração precisa dele, principalmente depois da reabertura do nosso curso de graduação, que sempre foi muito estimado, muito importante, e Dr. Freitas foi uma pessoa de ponta no soerguimento desse curso de graduação. Cumprimento também a minha colega, também ex-ebapiana, Mara de Biasi, e também presidente do IBAM, e cumprimento a todos os confrades aqui presentes, a todos aqueles que aqui estão e, principalmente, aqueles que chegam a nós agora, novos membros da academia. Obrigado, Freitas. Obrigado. Passo a palavra à doutora Mara de Biasi Ferrari Pinto, nossa confrade, e que compartilha a mesa conosco, representando a experiência, a inteligência e a vivência na administração pública que esse país precisa tanto. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Cumprimento a todos os da mesa, amigos, e os que não estão na mesa neste momento, mas que já fizeram parte de muitas mesas onde eu também estive. Porque quando cada um está na mesa, sua família vai junto. E nós temos aí alguns membros de famílias, de pessoas que fazem parte dessa academia, e isso muito nos honra. Eu quero chamar a atenção neste momento em que eu estou aqui reeleita para fazer parte da diretoria, da importância da academia, como falou o nosso cerimonial, a importância da academia para o Brasil e para o aprofundamento da administração. Então, essa importância é fundamental se nós percebermos a academia como um ponto de convergência dos acadêmicos, da própria academia, dos profissionais, da profissão da administração e, principalmente, dos estudantes e estudiosos, os mestrandos, os graduandos, os doutorandos, que eu vejo alguns aqui e que estão nos prestigiando e que estão trilhando a sua vida profissional na direção do aprofundamento e da criação do conhecimento e que mais tarde estarão ocupando cadeiras que hoje nós estamos ocupando. Então, a academia é uma coisa permanente, foi criada, como foi mencionado,
há algum tempo com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, que até hoje nos apoia bastante, mas ela depende exclusivamente das pessoas que que fazem parte dela e daqueles que vão chegar a fazer parte dela. Daí a importância, e eu quero chamar a atenção para isso, daí a importância do Conselho Diretor, que eu estou aqui representando nesta fala. Porque nós somos o elo entre o pensamento e a ação da academia. E este resultado deste elo é que vai criar melhores condições de integração, de articulação com os futuros acadêmicos. A nossa academia tem que se voltar para o futuro, porque o passado está muito bem representado. Nós tivemos pessoas aqui que orgulham, não só a academia, mas orgulham todas as organizações que fizeram parte da administração e também o Brasil. Os nomes que compuseram a academia desde o seu início trouxeram seu talento, sua competência, seu prestígio para fazer da administração, que era uma profissão relativamente nova, uma profissão de destaque para fazer as mudanças necessárias. Como todos nós da minha geração sempre falamos, os administradores são os agentes de mudança. Então, os que nos antecederam criaram condições para nós agirmos. E nós agora temos que criar condições para que os que estão nos sucedendo venham a criar melhores condições de trabalho, a produzir mais coisas importantes e, principalmente, a vir a fazer parte desta associação. A academia é, hoje, o que nos fizeram ser. E a academia será, amanhã, o que nós conseguirmos fazer. Então, eu chamo a atenção para isso e peço o apoio de todos para as ações do nosso conselho diretor, que eu estou aqui representando, né? Na verdade, eu estou pedindo assim, por favor, trabalhem, por favor, trabalhem, por favor, trabalhem. Mas fica feio dizer isso numa solenidade de posse. Mas como todos que estão aqui são muito inteligentes, todos já perceberam o que eu quero dizer. Nós temos aqui alguns colegas que são muito presentes, alguns colegas que trazem grandes ideias e que, por certo, também vão nos ajudar para as ações no futuro. Agora, além desse meu empenho em pensar no futuro da administração, eu gostaria de usar este momento para agradecer. Agradecer a todos os que têm nos ajudado, organizações, pessoas, famílias, todos que têm nos ajudado nesta trajetória. Agradecer e dar as boas-vindas aos novos membros que aqui estão chegando e que, por certo, braço a braço, irão fazer essa academia ainda mais forte. E quero agradecer a uma pessoa muito especial. Cadê ela? Cadê? É a Maria Alcina Gomes. Ela está escondida? Onde está a Maria Alcina Gomes? Cadê a Maria Alcina Gomes? Eu acho que ela se escondeu para trabalhar. Foi trabalhar. Mas eu quero usar esses momentos para agradecer a Alcina, que tem sido um braço direito do Conselho Diretor dessa BCA. É mais um apoio indireto da Fundação, porque ela voluntariamente sempre colaborou conosco. E nós queremos, em nome da academia, agradecer publicamente, mas na ausência dela, esse carinho, essa dedicação, essa atenção que ela sempre nos deu, e oferecer a ela, como símbolo de nossa amizade e de nosso carinho por ela, estas flores que aqui estão, e ela receberá no momento que ela chegar, e vai morrer de vergonha, porque ela trabalha escondido, né? Mas eu não posso deixar de agradecer. Então, retomando, muito obrigada pela presença de todos, e em nome do Conselho Diretor, que agora se empossa, eu prometo que nós teremos muito trabalho pela frente e em próximas reuniões vocês terão alguns bons resultados. Obrigada. Obrigada, professores. Obrigada, professora. Bem, vamos agora proceder à entrega dos diplomas aos novos acadêmicos. Convidando para se dirigir à mesa o acadêmico Carlos Homero Giacomini.
Obrigada, professor. Carlos Roberto Fernandes de Araújo. Não, aqui há 4 mãos. Há 4 mãos. Marcos Flávio Gonçalves. Professora Ana. Seja bem-vindo. E Mauro Cross. Professor Fernando Tenório. Cadê o Tenório? Cadê o Tenório? Tenório é um dos ícones nossos aqui. Professor Tenório, professor Mauro Cross. Do Nordeste para a Alemanha. Bem, parabéns a todos e chamamos o professor Carlos Roberto Fernandes de Araújo para falar em nome dos novos acadêmicos. Em primeiro lugar, fizeram uma pegadinha aqui com o meu discurso, que eu pedi que fizessem com letras grandes para não botar ó, como botarem com letra vermelha. Não estou enxergando nada, mas... Pois é, não, mas tudo bem, Bom, senhores membros da mesa diretora, difícil até falar para vocês, porque Mara, a vice-presidente da academia, foi minha professora na EBAP, trabalhamos juntos e tenho um carinho muito grande por ela e, felizmente, eu fui eleito para a diretoria de administração da academia e nós vamos voltar a trabalhar junto e temos muita coisa para fazer, ela já avisou. Professor Antônio Freitas, além de vice-presidente, não sei se todos sabem, é um membro do Conselho Nacional de Educação. E vice-reitor da Estácio de Sá, da Fundação Getúlio Vargas. Quase troquei, professor. Troquei. Isso daí é reflexo condicionado. E Bianô, eu vou chamar assim Bianô, que eu tive o privilégio de ter o Bianô como colega de turma na graduação, turma essa que esse ano nós vamos comemorar na casa do Bianô 45 anos de formados. Então, realmente é um privilégio muito grande. Também queria agradecer aos novos acadêmicos pela oportunidade de estar aqui falando em nome de tão renomadas figuras da gestão e da academia, ou de ambas. O Carlos Romero Giacomini, o Marco Flávio Gonçalves e o Mauro Cross. Não preciso nem dizer da minha emoção, porque eu sou cria dessa casa. Eu aqui fiz a graduação, meus colegas de graduação estão aí presentes. Depois fui estagiário, fui bolsista, fui professor aqui com a minha amiga Ana Marquezine, que me deu a oportunidade de ser professor em company. E depois, obviamente, agora retorno num doutorado sanduíche com a Universidade Rennes e com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, e que fez eu repensar
toda a minha vida acadêmica. Bom, nós tínhamos combinado, o Paulo iria falar sobre a profissão de administrador e eu ia falar sobre os recursos para a área de educação. Infelizmente, tivemos um problema com o professor Paulo Mota, nosso presidente, problema de saúde, mas, graças a Deus, bem, já em casa, né? E eu não posso agora mudar o tema da minha fala. A grande verdade é que o Brasil está atravessando uma crise política, econômica, ética e moral. Reconquistar a credibilidade e condição básica é a condição básica para reconstruir esse país. Hoje estamos discutindo a PEC do teto, que é o que não se fala em outra coisa. E, consequentemente, segundo algumas pessoas, a perda de recursos para a educação e a saúde. Pode-se discutir a forma de reajuste do teto, mas há que se impor limite para os gastos públicos. A grande verdade é que os recursos, eles são finitos, eles não são infinitos. As nossas necessidades, elas vão crescer sempre em progressão geométrica e os recursos vão crescer em progressão aritmética. Ou seja, nós vamos ter sempre maiores necessidades para serem atendidas do que os recursos disponíveis. E, para isso, não há fórmula mágica. As pessoas têm que entender o seguinte: hoje se fala muito em aumentar a vinculação de recursos para a educação. Vinculação é uma faca de dois gumes. Ela beneficia, sim, a área social, mas ela engessa o planejamento e, com isso, às vezes impede que, num determinado momento, uma área como, por exemplo, a segurança, possa demandar mais recursos e não pode. Dizer que nós temos pouco recursos para a educação não é verdade. Nós temos, constitucionalmente, 18% dos tributos o governo federal é obrigado a alocar para a educação e os estados e municípios 25%. O que acontece é o seguinte: não está existindo uma contrapartida de resultados para essa alocação de recursos. O que nós temos percebido é que não tem como aumentar mais. As pessoas estão dizendo, não, é insuficiente. Não é insuficiente. O problema dos recursos não é de insuficiência, é de gestão. Então, não há como a gente fugir disso. Qualquer recurso público, nós temos que regular, gerir com eficiência, fiscalizar e punir a quem distorcer esses recursos. Então, hoje em dia, falando ainda de atingimento de metas, né, vocês vão verificar aqui, pelos dados que eu coloquei, que muito se fala em aumento de recurso. Mas no último teste PISA, o que é o teste PISA? É um programa de avaliação de sistemas educativos para medir as habilidades dos estudantes entre 65 países. O Brasil ficou em 58º lugar em matemática, 55º em leitura e 59º em ciências, perdendo para Chile, Uruguai e outros países mais desenvolvidos. Segundo dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que saiu recentemente publicado pela imprensa, ao avaliar português e matemática em 2015, nos anos iniciais do ensino fundamental, a meta era de 5,2 e o resultado foi atingido, 5,5. Quando você chega nos anos finais, que vai da primeira à sexta série, a meta era de 4,7 e o resultado foi 4,5. Quando vamos para o ensino médio, o resultado é ainda pior, pois, além da evasão, existe uma evasão fortíssima no ensino médio, a meta que era de 4,3 só atingiu 3,7. Então, desculpe, não é um problema só de falta de recursos. Os recursos estão aí. Aí vocês estão... Segundo
o INAF, que é um indicador de analfabetismo funcional, pessoal, 74% dos brasileiros não conseguem entender um texto simples. E 14% repetem a primeira série de ensino fundamental. O que acontece? Por que eu estou falando no ensino básico e fundamental, quando nós estamos aqui tratando do ensino superior? É porque nós recebemos, nas nossas faculdades e universidades, esses alunos, e que nós temos que resgatar isso, que no passado a gente não tinha esse problema. Nós hoje estamos resgatando conhecimentos básicos de matemática e conhecimentos básicos de português, mas não é português, é leitura. É leitura. E, fazendo um paralelo para a área de administração, as diretrizes curriculares do curso de administração, elas não demandam nem português nem matemática. Pressupõe-se que o aluno já chegue sabendo. Eu duvido que alguma instituição de ensino não tenha que fazer uma revisão para que o aluno possa continuar, porque senão ele não consegue passar em matemática financeira, que vem logo a seguir. Hoje em dia, nós estamos atravessando também no ensino superior uma situação bastante complexa, porque se fala muito também, há uma diferença entre o ensino público e o ensino privado. O ensino privado de instituições mais privilegiadas do que outras, e o que a gente está percebendo é o seguinte: o ensino público também reclamando recursos, e se a gente for analisar, o ensino público está gastando recursos muito na área meio, deixando de focar a área fim. Só para você ter uma ideia, fui dar uma palestra recentemente numa universidade pública e a biblioteca era totalmente carente de livros, e se isso fosse na universidade privada, ele não tiraria um ponto para alavancar. Né? A universidade pública também está passando por esse problema, só que, é claro, eles têm um vestibular e eles podem fazer uma seleção maior através desse vestibular. E as universidades privadas, com raríssimas exceções, a demanda, né, é muito menor que a oferta. A oferta de cursos é muito maior, então não há porquê essa preocupação. Quando a gente pensa nesses modelos que o governo criou, Enem, ENAD, o que a gente vê, infelizmente, é que tanto no Enem quanto no ENAD, quando chega perto da prova, você tem professores contratados só para trabalhar esses alunos, como se fosse cursinho no passado de admissão, etc. E, por incrível que pareça, no caso do Enem, os melhores alunos, os que têm as maiores notas, eles são chamados por faculdades, por instituições particulares, para que eles possam, eles não pagam, eles têm isenção, para que eles possam dar nome a essa instituição. Né? Nós estamos com outro problema também que está surgindo, é porque nós estamos, no ensino superior, temos um ensino presencial, e temos uma excelente ferramenta, uma modalidade de entrega, que seria o ensino à distância, né? Que, obviamente, quem usa o ensino à distância é porque não tem muito tempo e porque ele é mais barato, bem mais barato do que o presencial. O ensino à distância, você faz um curso de administração por R$200 por mês, e o ensino presencial você não tem nenhum por menos de 600. Então, são 3 vezes. Então, quem não tem recurso, procura o ensino à distância. Só que está havendo uma distorção muito grande aí também. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, em algumas instituições de ensino, 200 a 300 alunos alocados a um professor no ensino à distância. Isso não é aula, isso é culto. É culto, desculpe. É impossível você ter esse nível de resultado. A grande verdade, peguei uma opção de coisa tua, né? A grande verdade é que nós temos que repensar o ensino superior, as particulares, totalmente dependente do FIES. E quase que esse governo escorrega numa casca de banana agora, que mandaram com urgência
a liberação de recursos para o Congresso, não sei se vocês leram. E o que está acontecendo? Se o governo tivesse liberado sem passar pelo Congresso, seria uma pedalada fiscal. Então, é por isso que está preso lá e é por isso que os alunos não estão conseguindo concluir os cursos. Será que as universidades privadas, algumas faculdades com 70% de alunos no FIES, né, elas praticamente se estatizaram, estão dependendo muito de recursos públicos, né? E é isso que está acontecendo. Por outro lado, tem as pequenas passando por situações dificílimas. Eu tenho ido ao interior e as pequenas estão atravessando, porque o que está acontecendo? É uma evasão grande por dificuldade de recursos, alunas às vezes não têm como pagar, né? Tem coordenador numa instituição pequena que eu fui, a convite do Conselho Regional, fazer uma palestra. Ele mora a 75 quilômetros da faculdade, além dele se deslocar, todo dia ele ainda leva 4 professores, porque naquele município não tem professores especializados naquela disciplina. Então, nós estamos atravessando uma situação de transição muito complexa, né? Há que se pensar nisso, e aí é que eu quero colocar a academia, é uma audácia minha nesse momento, mas olha o que diz a academia. A Academia Brasileira de Ciências da Administração é uma sociedade civil de natureza científica e cultural, sem fins lucrativos, que tem por objetivo o estudo, o desenvolvimento e a difusão da ciência da administração no país e o estímulo à ação e aperfeiçoamento dos administradores. A academia não está presa a amarras nenhuma. A academia tem excelentes cabeças pensantes, intelectuais da área de gestão e da área acadêmica, que poderiam estar contribuindo muito mais para esse ensino superior no Brasil, ajudando ao MEC, que a professora Maria Helena Guimarães, que é a secretária executiva do Ministério da Educação, né, sinceramente, eu pretendo disponibilizar a academia no sentido de não formular políticas públicas, que cabe a eles formularem, mas nós podemos assessorar na formulação de políticas públicas, nós temos capacidade para isso. Ao finalizar, eu gostaria de agradecer aos parentes queridos, aos amigos de toda uma vida que estão aqui, né, aqueles até que, infelizmente, não estão mais entre nós, mas estão em nosso pensamento. E, finalmente, a todos os que vieram nos prestigiar. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que agora, ao finalizar, vocês fiquem um pouquinho mais conosco para um congraçamento que nós vamos ter. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Bem, convidamos o professor Antônio Freitas para fazer o encerramento desta solenidade. Por gentileza. Muito bem. Nós temos o privilégio de poder arejar, renovar a academia. É absolutamente importante que tenha sempre esse ciclo de renovação. Nós temos o Carlos Homero Giacomini, não é? O Carlos Roberto Araújo, que acabou de falar, o Marcos Flávio Gonçalves, o Mauro Crois, que foi presidente da Angrade diversas vezes, que é do Conselho Federal de Administração. Então, esse arejamento, essa renovação é que mantém viva a academia. O nosso presidente, Paulo Monta, ele, infelizmente, foi hospitalizado essa noite e hoje de manhã foi para casa, mas tem que ficar em casa pelo menos 7 dias. Antes de terminar, seria um desperdício ter aqui a presença do Dr. Wagner Siqueira, filho dos professores mais queridos e respeitados dessa casa, Dr. Belmiro Siqueira, a quem eu peço que nos faça uma pequena saudação. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Freitas. Um cumprimento a todos os colegas. É claro que a gente tenta ser igual ao pai, mas não consegue. A vantagem é que a neta já superou o pai dela. Mas espero que ela, pelo menos, chegue junto ao avô. Né? Mas eu já desisti, que eu não conseguirei chegar ao pai. Muito verdade. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os novos colegas. Né? Acho que nos enche de muito orgulho e é uma honra ter a presença de todos. Acho que isso vai dar muito sangue novo, muito ânimo. E acho que o pronunciamento do Carlos Roberto, representando, imagino, né, já pedindo desculpa por ter chegado atrasado, foram razões ponderáveis, já dá o tom dessa nova guarda que está chegando aqui como acadêmico hoje. A nossa profissão, ela tem sofrido um processo às avessas. Ela começou muito forte, com o DASP, né, com a criação do cargo de técnico de administração em 1939. E era um prestígio muito grande, o concurso complicado, só tinha o técnico de administração no DASP, todos aqui sabem isso. E a presença de ajudar o governo, profissionalizar a gestão pública por conta do DASP foi uma contribuição inexcedível. O doutor Luiz Simões Lopes não só era o diretor-geral do DASP, como posteriormente veio criar aqui a própria Fundação Getúlio Vargas, que, ao fim e ao cabo, acaba sendo o esforço da inteligência, da intelectualidade jovem àquela época que construiu esta trajetória. O inconsciente coletivo da profissão, depois da regulamentação em 65, nos leva ao estágio em que estamos hoje. No sistema de conselho profissional, Conselho Federal e Regionais de Administração, no movimento sindical, nas entidades culturais e, como ponto maior, a Academia Brasileira de Ciência da Administração. É preciso que cumpramos um novo momento, um novo tempo. O discurso, as observações, as reflexões de Carlos Roberto nos remetem a isso. Em verdade, está na academia uma contribuição inexcedível, desde que a gente aumente cada vez mais as relações, os laços, o intercâmbio entre a Academia Brasileira de Ciência da Administração, a academia em geral, mas o movimento dos conselhos e dos sindicatos, para que a gente possa traduzir ideias, sugestões, estudos, propostas, reflexões da Academia Brasileira da Administração nos seus braços operacionais, que não são acadêmicos. O conselho não é uma entidade acadêmica, é uma entidade, o sistema de conselho tem um papel muito bem definido, o sindicato tem outro. Agora, aqui se reúne uma inteligência que, guardadas as proporções e voltando ao passado, no sistema do início do DASP, que foi a base indiscutível, né, um pilar fundamental da gestão Vargas naquela época, e durante muito tempo, até praticamente os anos 60, a força que esse órgão teve, é preciso se recuperar isso. É preciso que a gente fale no orçamento. Orçamento, sim, o orçamento público, e o Carlos Roberto tocou nisso, é um instrumento do administrador. É preciso se falar no sistema de controle. Eu não tenho dúvida hoje que o sistema de controle no Brasil, o custo do controle é maior do que o risco. Porque senão não se poderia dizer 2003, 2004, 2004, 2005, 2000, até agora, todas as contas, tudo certinho de auditoria dessas lava-jatos da vida, tudo aprovado. Petrobras é um exemplo, e só no último ano que não se aprovou as contas disso. Como é que é? Quem paga não recebe, quem recebe não paga, aquelas velhas histórias. Se olharmos o controle, se alguém tiver a infelicidade de ser secretário municipal de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, ou de desenvolvimento social, melhor dizendo, e quiser pegar uma verba federal, antes dele começar a trabalhar, ele já vai prestar conta para o Tribunal de Contas do município e para a Controladoria Geral do município, e vai prestar conta também para a Procuradoria Geral do município. Mas quando a conta, e não começou a aplicar a verba, mas ele vai também prestar contas para a Procuradoria Geral do Estado, para a Controladoria do Estado, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, porque a verba também passou pelo município e passou pelo Estado. Mas ele vai prestar conta também à Controladoria Geral da União, ele vai prestar a Advocacia Geral da União, ao Ministério de Desenvolvimento Social, ao Tribunal de Contas da União. E ele presta tantas contas que o custo do controle das contas não começou a aplicar ainda os recursos.
E se não tiver ainda uma explicação que ele vai ter que dar, porque vem algum promotor do Ministério Público da União e vai pedir para ele fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, que é um instrumento muito interessante, mas cujos desvios na administração pública são aí a todo momento. Quer dizer, o custo do controle, o custo do orçamento, o custo de pessoal, de gestão de pessoas, é muito grande. Nós precisamos dar aos instrumentos operacionais da nossa profissão, sistema de conselho, sistema de sindicato, as entidades profissionais, através da ABCE, discutindo ponto a ponto. Não é vamos discutir grandes reformas, que a gente sabe que não funciona, mas pegar a questão de orçamento e botar em debate. A academia pode falar por isso. As entidades operacionais devem operacionar. Esse é o novo desafio desse novo momento. Cumprimos um papel na academia extremamente importante. Os colegas, todos nós, a gente já está aqui na academia há muitos anos, teremos que fazer um novo momento. E acho que o discurso do novo conselheiro, do novo acadêmico, melhor dizendo, né? Já estou te colocando no Conselho Federal daqui a pouco, viu, Carlos Alberto? Mas do novo acadêmico nos leva a essa reflexão do ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite ou participa em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela participação ou pela omissão. Em verdade, quando você diz que a crise é econômica, é política, é social, é ética, é moral, mas ela é também uma crise de cidadania, porque nós estamos deixando de exercer o nosso papel cidadão. E esse papel cidadão nos leva, aqui, enquanto academia, utilizarmos intensamente, né, para dar maior projeção à nossa profissão, naquilo que a gente tem de mais forte, que não tem nada de atrelamento partidário, não tem nada de correia de transmissão, tem da discussão técnica de assuntos que têm usos políticos indevidos. Você colocou né, o teto, né, a PEC do teto. Tem muitas, a reforma do ensino médio, né? É exatamente a mesma questão, então nós precisamos participar disso. E fica aqui, então, sou presidente do Conselho Regional de Administração até dezembro. A disponibilidade do Conselho Regional e a voz que nós vamos ter no sistema de conselhos, para que possamos efetivamente irmanarmos num esforço comum, que é o esforço cidadão. Daí não estará nem a ABCA, nem o sistema de conselho, nem o sindicato, mas o interesse de todos nós, que é o próprio país, que precisa de voltar à contribuição que a administração já deu no passado. A gente precisa resgatar esse passado, quando foi da criação do DASP, e agora cumprir um novo momento. Muitos fizeram muito nesse tempo, muitos. Lembrar tantos será difícil, mas é preciso agora a gente construir uma nova trajetória, um novo caminho que começa a caminhar. Muito obrigado pela honra, professor Freitas. Algumas pessoas falam muito, falam até demais e não produzem. Tem ministros que falam muito, tem pessoas que falam pouco e produzem muito. E aqui nós temos, eu pediria à professora e nossa confrade, a professora Alqueta, para presentear a nossa querida Maria Alcina, pelo muito que ela faz por esta academia. A gente pode chamar de Maria Alcina a Fujona, né? Bem, professores, professora, muito obrigada pela participação. Mais alguma coisa? Eu só vou dizer um pouco de alguma coisa. Olha, o Brasil faz aviões que você encontra na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Nós dominamos uma tecnologia aeronáutica fantástica. Dominamos uma tecnologia naval fantástica. Fazemos cirurgias as mais complexas. Nós temos escolas de excelência,
como a FGV, o ITA, o IME. Por outro lado, empresas como a Odebrecht e outras constroem grandes estradas em outros países. Então, como é que pode a 6ª ou 7ª economia do mundo ser a 80ª em educação? Tem que haver alguma coisa que não está batendo. Você é líder na economia, porém a educação você está lá atrás. E isso tudo se dá pela falta de gestão. Como disse o professor Carlos Roberto, não é uma questão de dinheiro. Mais de 5% do PIB é investido em educação. O que falta é gestão da educação, gestão da saúde, gestão na infraestrutura. O Galeão estava caindo aos pedaços, foi privatizado, de repente, em 6 meses, mudou drasticamente. Os aviões são os mesmos, as pessoas são as mesmas, porém houve uma mudança drástica. Então, o nosso problema, claro, é gestão. Nós sabemos operar, nós sabemos dirigir escolas, cuidar de hospitais. Basta ver os hospitais tipo Samaritano e assemelhados. Todos os hospitais podiam ser assemelhados ao Samaritano. Todas as escolas poderiam ser assemelhadas ao São Bento, ao Santo Inácio, a todos esses santos. E por que não é? Pela falta de gestão e pela falta de interesse na coisa pública. Nós temos uma evasão na educação média, temos 28 mil alunos na educação fundamental. Temos uma evasão mais de 50% para a educação média, só 8 milhões de alunos. O que é que essas pessoas vão fazer, especialmente que hoje temos uma grande população de jovens e poucas pessoas idosas? A partir de 2040, nós vamos ter poucos jovens e muitos velhos. Então, temos a obrigação de não deixar ninguém fora da escola. Na escola, no sentido de preparar para a vida, para se sustentar, até porque é muito mais barato investir em escola do que em prisão. Um prisioneiro no Brasil, naquelas condições horríveis que nós vemos, custa R$3.000 por mês. Um estudante não custa R$500 por mês. Então é muito mais lógico investir em educação. Infelizmente, quando chega essa época, nós precisamos fazer uma série de mudanças para que o país volte ao rumo. No entanto, os nossos deputados, senadores, já estão pensando nas próximas eleições. Eu não vou fazer nada que seja que possa ferir alguém. E essa é uma preocupação que nós temos. Eu fico preocupado quando, no Brasil, nós temos 0,3 doutores para 1.000 habitantes. Em um país assemelhado ao Brasil, como a Austrália, tem 5,9 doutores por 1.000 habitantes. E é por isso que a Austrália tem menos prisioneiros, tem mais pessoas educadas do que nós temos no Brasil. A Fundação tem feito um esforço imenso, não só no Rio, São Paulo, Brasília, criando os novos cursos, criando cursos para profissionais que se estendem por mais de 100 cidades desse país, no sentido de compartilhar conhecimentos, compartilhar esforços para que haja uma melhoria geral.
Mas, como disse o Carlos, como disse o nosso presidente Wagner, nós podemos ser um centro de pensamento para colaborar, para irradiar ideias como melhorar a gestão, não só da educação, mas de todas as áreas desse país. Em nome do presidente da Fundação Getúlio Vargas, em nome do professor Paulo Mota, eu agradeço muito a presença dos senhores. Nós depositamos muita confiança no Carlos Romero, no Carlos Roberto, no Marcos Flávio, no Mauro Crois, que sejam energia nova para alavancar essa nossa academia, que é a academia de vocês, que é a academia de todos nós, porque todos nós, apesar de sermos, como é que nós somos? Nós nunca morremos, né? Imortais. Mas a gente, às vezes, tem dúvida nisso, né? Mas tudo bem. Não é? Apesar de imortais, nós desejamos que haja uma renovação com todos vocês, com os filhos, com os irmãos, com os sobrinhos e assim por diante. Esta é a Academia do Brasil, esta é a Academia da Administração, que, junto com a Angrade, com a Ampad, com conselhos regionais, federais, todos vão somar para que esse país seja um país melhor. E, sinceramente, eu fico muito feliz quando, recentemente, eu e a professora Ana participamos de diversos programas de iniciação científica e vimos a qualidade dos trabalhos, o empenho dos jovens em contribuir para a melhoria desse país. Então, agradeço a presença de todos e que tenhamos um ano muito próspero, não só o final desse ano, mas principalmente o ano de 2017, não é? Que é onde recai todas as esperanças para que esse país volte ao seu rumo normal. Eu convido a todos agora para uma pequena confraternização com os novos acadêmicos. Por favor. Obrigada, professora. Professores, obrigada. Como o professor Antônio falou, estão todos convidados agora a um coquetel de confraternização que está sendo servido logo aqui fora no foyer. Parabéns aos novos acadêmicos. Obrigada e boa noite.